Hoje vamos falar sobre escolas em Portugal. Fique ligado até o final desse vídeo. Vem comigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Tudo em Portugal. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as escolas aqui em Portugal, sobre tirar suas dúvidas sobre documentação, sobre como conseguir matrícula, período de matrícula, e vou contar um pouco da minha experiência com os meus filhos aqui em Portugal. Então fique ligado até o final desse vídeo que eu vou dar muita informação importante. Primeiro, eu vou contar um pouco da minha experiência aqui em Portugal quando eu cheguei. Eu cheguei no mês de setembro e fui em vários agrupamentos, né, na região onde eu moro, porque aqui existe um agrupamento que é responsável por um grupo de escolas, normalmente 5 escolas, eu acredito. E eu fiz inscrição para os meus filhos, só que eu não consegui vaga de imediato. No ano que eu cheguei, tinham muitos imigrantes chegando, então as escolas estavam lotadas. E eu tive que preencher essas inscrições e aguardar. Foi um período um pouco longo de espera, porque eu estava com uma certa urgência, porque as aulas já tinham começado quando eu cheguei. Mas nesse meio tempo eu conheci uma pessoa onde ela nos orientou a enviar um e-mail para a DGEST, que é como se fosse o Ministério da Educação no Brasil, e eles prontamente nos responderam, já direcionaram os meus filhos para a escola, porque acreditem, criança que é prioridade. E assim que eu enviei o e-mail num dia, no outro dia eles já me ligaram e já conseguiram a vaga de um primeiro, depois conseguiu da minha filha. Meu filho começou a estudar primeiro e fui muito bem recebida nas escolas, já fizeram a matrícula e foi assim. Foi um período um pouco longo de espera, porque eu não conhecia tudo aqui em Portugal, aliás, eu não conhecia nada, então eu tive essa dificuldade de correr atrás das coisas e conseguir saber por onde começar. E é sobre isso que eu quero passar para vocês, sobre a experiência que eu tive aqui, como foi, e para que vocês possam chegar aqui já conseguindo entender como funciona o sistema de educação em Portugal, que no meu ponto de vista é excelente. Eu sou apaixonada com as escolas aqui em Portugal. Para mim é o fator número 1 de eu estar aqui. Quando eu fui direcionada para a escola para fazer matrícula, eu tive que levar os documentos. Os documentos que eu tive que apresentar é o que eu vou passar para vocês aqui, tá? O NIF, que é o número de contribuinte aqui de Portugal, tanto dos pais quanto da criança, do aluno. Tive que levar o passaporte também do aluno e do pai, que vai ficar responsável, que é chamado de encarregado de educação. O comprovante de morada no nome dos pais, o comprovante de morada precisa estar no nome dos pais, que é o nosso comprovante de residência no Brasil. Isso precisa estar aqui. Se você não tem ainda o comprovante, você vai ter que ir na junta de freguesia e obter esse documento, tá? Porque é necessário. É muito raro uma escola fazer uma matrícula que não tenha o comprovante de morada. Vai precisar do histórico escolar apostilado aí no Brasil, e ainda o cartão de vacina também precisa estar em dia. Então, se a vacina não está em dia, se não foi olhado aí no Brasil, vai ter que chegar aqui e colocar esse cartão em dia, que normalmente eles pedem. E o período de matrícula aqui em Portugal é entre abril e junho, né, de cada ano. Se você chegar fora desse período em Portugal, você deve procurar os agrupamentos escolares, fazer uma inscrição, né, preencher uma ficha de inscrição para ver a disponibilidade de vaga. Se você não encontrar vaga nessas escolas que você foi, como eu cheguei, como eu contei minha experiência, vocês devem procurar o site da DGEST, né, enviar um e-mail e aguardar para que você tenha uma resposta deles também, porque com certeza eles vão conseguir uma vaga para o seu filho. Se não for nas escolas mais próximas, ele vai ver qual que tem na região, né, que mais se aproxima, para que seu filho não fique sem estudar, porque como eu disse, criança aqui é prioridade, elas não ficam sem escola. O ano letivo em Portugal, ele começa em setembro, assim como toda a Europa, e eles são divididos em 2 semestres, tá? O primeiro semestre vai de setembro até janeiro e o segundo semestre vai de fevereiro a junho. Assim funciona o período escolar aqui, com os recessos que tem tanto as férias de verão, né, quanto os recessos que tem de Natal e Ano Novo. Existem escolas com período integral e meio período. Tem escolas que começam às 9 horas da manhã, vai até às 15h30 ou 17h30, e esses horários também podem ser estendidos, tá? Até às 19h30, e com atividades extracurriculares. Vai depender muito da escola. Porém, também tem escola que só funciona meio horário, tanto na parte da manhã
quanto no período da tarde. Então vai depender da região que você mora, porque aqui perto de onde eu moro, minha filha já estudou numa escola que era só meio período, quando ela chegou estava no 3º ano e ela estudava só à tarde. Então se eu precisasse trabalhar de manhã, eu teria que pagar alguma atividade para que ela ficasse, um ATL, alguma coisa parecida, para que eu pudesse trabalhar. Então, existe essa diferença de horário de escola aqui, que talvez, né, quem está chegando, que tem crianças menores, passe um pouco de dificuldade. Mas a maioria das escolas que eu conheço realmente são em período integral. E a questão da adaptação da criança e do adolescente na escola, as crianças elas têm uma certa vantagem quando elas pegam nos períodos iniciais, que são os primeiros anos, porque ela não vai sentir tanta dificuldade do que uma criança que já está a partir do 5º ano, onde ela vai encontrar muitas diferenças no português, porque acreditem, gente, o português de Portugal é muito diferente do português que a gente tem no Brasil. Eu tiro pela minha filha que nesse período de quarentena eu tenho ensinado as atividades para ela e tem muitas coisas que eu preciso pesquisar para eu até entender o significado para eu conseguir ensinar. Então, para um adolescente que está chegando com o português do Brasil, ele vai sentir muita dificuldade de conhecimento das palavras, é totalmente diferente, sim, e vai ter essa dificuldade normal. Uns vão sair melhor, outros vão ter um pouco mais de dificuldade a partir do 5º ano, né? Mas quando chegar no 7º ano também vai ter mais uma língua além do inglês. Então, normalmente as escolas aqui, elas variam entre o francês e o espanhol, que ela vai ter que optar. Tem escolas que você pode optar por uma das 2 línguas, outras escolas só tem uma, então tem que fazer o que tiver. Mas, enfim, as escolas em Portugal são excelentes. Eles têm uma estrutura, uma metodologia de ensino muito boa, muito diferente do Brasil. E é o principal motivo de eu estar aqui, porque realmente eu fico apaixonada com a escola, com a atenção que eles dão. Quando a criança está com dificuldade, eles estão sempre juntos, os professores são muito atenciosos, muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Quanto custa estudar em Portugal? As escolas públicas aqui em Portugal, a gente paga alimentação. Isso vai depender da renda familiar. O infantário, que são para as crianças menorzinhas, que é como se fosse o jardim ou a escolinha aí no Brasil, depende da região, né, como é chamado, que são as creches particulares, aqui variam numa média de 150 euros. Mas tem muitas creches aqui que são conveniadas com igrejas católicas, que têm um valor diferenciado. Então isso vai depender da região que mora, para ver aonde vai conseguir esses valores, até porque depende da renda familiar, quanto que a família ganha, para definir o valor da mensalidade. A qualidade de ensino em Portugal ela é altamente elevada, está bem ranqueada nas estatísticas de educação, então vale muito a pena estudar em Portugal, vale a pena sim sair da nossa zona de conforto e trazer os nossos filhos para que eles tenham realmente uma boa educação. Eu gosto muito do ensino em Portugal, é o principal motivo de eu estar aqui. O ensino público em Portugal é excelente, está superior a muitas escolas particulares no Brasil. A educação no país ela funciona e ela é prioridade para o governo. As crianças aqui elas são muito bem acompanhadas e isso faz toda a diferença. Tanto que a educação aqui está na nossa lista das coisas que nós mais amamos em Portugal. Então vale muito a pena sairmos da nossa zona de conforto, pagarmos o preço de estar longe da nossa família, para nós estarmos aqui. E é isso, espero que eu possa ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se há alguma coisa que eu não falei, que vocês ainda têm curiosidade, deixam aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, tá? E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau!